Bom dia, bom dia. Que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo continue a ser derramada a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer pelo culto de ontem, os irmãos e irmãs que estavam aqui presentes. Foi uma surpresa para mim, foi maravilhoso, a igreja estava cheia. E domingo, lembrando, domingo próximo agora, às 10 horas da manhã, nós temos o culto da Santa Ceia, dia 5 de maio, culto da Santa Ceia. Vocês são meus convidados, nós estamos aqui à Rua 555, Parque do Mundo, a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Vocês são bem-vindos, é uma alegria recebê-los. O manual de hoje está no livro de João, capítulo 6, nós vamos ver aqui os textos, a gente vai lendo e vai comentando sobre o texto. Depois disso, partiu Jesus para outra banda, ao mar da Galileia, que é Tiberíades. E grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Uma grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amados irmãos, a multidão sempre está em busca de sinais. A multidão, eles não querem comunhão, ele quer sinais. Nós temos que fazer parte de um povo seleto, que não busca sinais, mas busca comunhão com o Senhor. Busca ter uma vida de comunhão, uma vida de interagir com Deus, interagir com o Senhor, para que nós possamos viver não mais de sinais, mas que possamos viver a plenitude de Deus sobre a face da terra. Possamos viver um tempo novo, realmente viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E lembrando que nós vamos ver um texto e comentando, tudo que Jesus realizava, ele não realizava como Deus. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Se ele fosse realizar como Deus aqui na Terra, seria muito fácil para ele. Mas ele precisava realizar como homem, exercer a fé dele, mostrar a fé dele. É isso que nós precisamos aprender com Jesus. Que nós estamos aqui para exercitar aquilo que ele nos ensinou. Como ministrei ontem no culto, o exercício da fé é criar músculos no coração, criar músculo na nossa alma, para que nós possamos caminhar em triunfo, caminhar em vitória. Então, uma grande multidão seguia por causa dos sinais. Nós podemos até estar no meio da multidão, mas não fazer parte da multidão. Os discípulos estavam na multidão, mas não faziam parte da multidão. Até podemos estar no meio, mas não fazer parte dela. Mas a gente fazer parte daqueles que realmente têm uma experiência com o Senhor. E muito importante entender que o Senhor, como eu já tenho ministrado várias vezes, ele não quer simplesmente ser Senhor e ser Deus na nossa vida. Pastor, é tão simples ser Senhor e ser Deus. Não, não é que é simples, querido. Ele quer muito mais. Ele quer ser amigo. Tu já imaginou o Senhor te chamando pelo nome? Diga teu nome. Meu amigo, minha amiga. Já imaginou o Senhor dizendo isso? Por quê? A multidão não são amigos. Agora, aquele que anda junto se torna amigo. Não passa a viver dos sinais. Não vive mais de sinais, mas vive da plenitude que ele dá, da abundância que ele já é. Que tudo está nele, tudo vem dele, tudo é para ele. E ele continua aqui, olha. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Felipe: onde compraremos pães para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe
respondeu-lhe dizendo, 200 denários de 200 dinheiro não bastarão para alimentar tanta gente. 200 dinheiro não dá para alimentar tanta multidão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E Jesus disse, manda sentar-nos os homens, e havia uma relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, os discípulos que estavam assentados, e igualmente todos o peixe quantos eles queriam. Repartiram quantos eles queriam. Ou seja, encheram a barriga. E quando estavam saciados, barriga cheia, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram depois e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães. 5 pães, não é esses pães que a gente vê hoje, pão que é enorme. Naquele tempo, primeiro que não tinha o fermento industrial, era fermento natural. E além do mais, o povo, esse pão de cevada, ele não era fermentado. Então era uma bolachona, que nem a gente faz para Santa Ceia, era uma bolachona. E 2 peixinhos. Vamos analisar os 2 peixinhos como 2 lambaris. Aqui são 5.000 homens, sem contar mulheres, que mulher não contava, sem contar as crianças, que também não contavam. Então calcula-se, passava de 10.000 pessoas. Agora imagina uma coisa, pegar aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, sobejou 12 cestos. Eles ficaram saciados, barriga cheia. Como eu já disse, Jesus não usou a autoridade de Deus. Ele estava ali como um homem, mas ele usou a fé dele. Os discípulos viram com uns olhos, Jesus viu com outro olho. A situação que tu está enfrentando, meu irmão, minha irmã, depende de como tu olha para ela. Depende do teu olhar. Ou ela se torna um monstro diante de ti, uma situação insolúvel, ou uma situação que vai ter solução. Depende da forma que tu vê. Depende da forma que tu olha. Todas as coisas é de acordo com a nossa visão, de acordo com aquilo que a gente enxerga. De repente, uma situação ela se torna gravíssima, porque nós o enxergamos daquela forma gravíssima. Ou ela se torna uma coisa sem efeito, da forma que nós enxergamos. Então, isso que nós temos que ver com os olhos de Cristo, ver com os olhos de Deus. Todas as coisas temos que ver com os olhos de Deus. Por que, pastor, ver com os olhos? Porque as coisas que nós vemos são temporais, são passageiras. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós chamamos a existência aquilo que não são como se já fossem. É isso que Jesus fez. E ao invés de ficar reclamando, não, 5 pães, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer aí com 200 dinheiro? Não dá para fazer nada. Se ficasse murmurando, reclamando, qual foi a forma de Cristo, querido? Ele pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, o que é que ele fez? Como um homem, não como Deus. E deu graças. Ele deu graças. Às vezes, tu está com teu armário vazio, teu mantimento, sem tua geladeira vazia, comece a agradecer. Pastor, só tem água. Comece a agradecer a água, consagra. Talvez tu recebe o teu pagamento, o lerite fala, mas que não dá para fazer nada. O que eu vou fazer com isso aqui? Começa a reclamar, começa a agradecer, consagra o Senhor. Aí tu vai ver aquele começar a se multiplicar. Não é a quantidade que tu está recebendo, é a qualidade com que tu enxerga. Presta atenção nisso. É da forma que tu enxerga. Comece a abençoar o teu celeiro. Comece a abençoar a tua despensa.
Pastor, mas só tem arroz para comer. Abençoa o arroz, consagra o Senhor. Aquelas 5 pãezinhos, querido, 5 bolachinhas e 2 peixinhos. Consagra o Senhor. Começa a dar graça por aquilo que tu tem. Começa a dar graça. Aí tu vai ver a multiplicação do Senhor. Vai te saciar a tua casa, vai sobejar, nada vai se perder. Começa a abençoar e engrandecer ao Senhor. Começa a ter essa atitude a partir de hoje, querido. A olhar não mais com os olhos da carne, mas a olhar com os olhos de Deus, aquilo que tu está vivendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.